Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que vão participar conosco aí de mais uma live 7 em 7. Nosso projeto aqui falando como resolver conflitos conjugais. Nós vamos falar sobre paz. Você sabe que um dos desejos maiores do ser humano é por paz. No século passado nós tivemos no mundo duas grandes guerras, que foi a primeira guerra, chamada Primeira Guerra Mundial, né, em 1914, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Logo depois dessas duas grandes guerras, as nações se reuniram e criaram a famosa ONU, Organização das Nações Unidas. Para quê? O objetivo da ONU é justamente buscar a paz entre os povos. Mas quando você olha o cenário mundial, você vê que não adiantou muito não. O ser humano ainda continua em busca de paz. E não só entre as nações, mas paz nas cidades. Existe tanta violência nas nossas ruas, né? Mesmo nas cidades menores, mais pacatas, você ainda vê violência. Violência dentro de casa, violência em instituições, até em instituições como igreja, a gente não encontra essa paz. É preciso buscar paz. E hoje nós vamos falar sobre essa busca da paz dentro do casamento e como você pode obter paz dentro da sua casa, especialmente no relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E nós queríamos dar, pelo menos, pelo menos duas dicas para você obter a paz dentro do seu casamento. A primeira dica é: faça a sua parte. A paz, para ela vir, ela precisa que alguém dê o começo, né? Faça a sua parte. Quando um não quer, dois não brigam, diz o ditado. Então, quando você faz a sua parte, já é o primeiro passo para um ambiente de paz dentro de casa. E a Bíblia, nós usamos a palavra de Deus para aconselhamento de casais. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala disso, de você fazer a sua parte para obter a paz no seu casamento. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele vai falar de uma série de coisas do relacionamento humano e ele fala também da paz. Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se depender de você, diz Paulo, tenha paz naquilo que depender de você. Parece que o apóstolo Paulo indica que tem uma hora que vai fugir do seu controle, né? Ter paz no seu casamento. Nem tudo depende de você, mas naquilo que depender de você, o apóstolo diz, tenha paz, busque a paz. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: faça a sua parte para você obter a paz no seu casamento. É interessante que no versículo anterior, o 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, mantenha a paz, né? Tende paz com todos os homens, ou seja, não retruca, né? Não, é para engolir sapo, sim. A Bíblia está aqui ensinando a gente a engolir sapo, porque não é para tornar o mal pelo mal. Não é para eu tornar o mal que a pessoa me fez, né? Seja em palavras, seja em atitudes. Não dê de volta. Não responda. Ação e reação, né? A sua reação não deve ser com outro mal, com outra palavra dura, com outro xingamento, com outra rispidez. Esforça-se por fazer o bem e
No que depender de você, mantenha a paz. Isso. Como é que você pode fazer a sua parte? Você vai evitar 3 coisas. 3 coisas é importante você evitar. Primeiro, evitar as discussões, principalmente aquelas discussões tolas, aquelas discussões que não levam a lugar nenhum. Relevar algumas coisas. Evite as discussões que, quando você pesa a balança, assim, você vê assim, bom, qual é a importância dessa discussão em relação a eu ter paz? O que é mais importante aqui? Vamos pesar na balança. É eu ter paz ou a gente discutir sobre isso? Quando você pesa e vê que o mais importante é você ter paz, então esse tipo de discussão é preciso relevar, é preciso colocar de lado para que você tenha paz. Então, a primeira coisa da sua parte é releve, evite as discussões tolas, as discussões pequenas, que vão se tornar grandes depois, né? Se você não evitá-las agora. Provérbios capítulo 12, verso 16. A ira do insensato num instante se conhece, porque ele bota para fora, né? Mas o prudente oculta a afronta. Então, o prudente ele vai ocultar a afronta. Ele foi afrontado, mas ele não reage de acordo com a afronta. Ele pega essa afronta e esconde. Mas não bota para debaixo do tapete não, né? Entrega para Deus. Senão você vai ficar aí alimentando mágoa. Ocultar a afronta aqui é no sentido de colocar de lado uma coisa que não vale a pena. Por quê? Porque o tolo lá, o insensato, ele põe para fora. E o sábio aqui está dizendo assim, tem algumas discussões que não vale a pena pôr para fora. Então, você pode ocultar isso, deixa isso de lado, não vai resolver nada, releva isso. Um outro texto é Provérbios 15. É um texto mais conhecido, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, dê uma resposta branda, então releve isso, não fique suscitando a ira. Você quer ter paz? Não suscite a ira do seu esposo ou da sua esposa. Releve isso. Tem discussões que não vale a pena você continuar dentro do casamento. E a gente, como nós estamos lidando com casais já há alguns anos, a gente percebe que a maioria das discussões dos casais, elas são discussões que não valeriam a pena ter continuado. Não valeria a pena ter discutido, porque quando se pesa na balança, é muito melhor ter paz do que resolver aquele assunto, que poderia ser resolvido numa outra hora, num outro momento, de uma outra forma. Não é? Então, a primeira coisa de fazer a sua parte é evitar alguns tipos de discussões, relevar alguns tipos de discussões. A segunda coisa aqui de fazer a sua parte para obter paz é você evitar acumular lixo no seu coração. Evite acumular lixo no seu coração. As pessoas, infelizmente, não têm paz, alguns casais não têm paz, porque eles vão acumulando essas coisas e a maioria delas é lixo, que poderia ser descartado, jogado fora, mas fica alimentando essas mágoas, esses rancores, não é? Alguma palavra que foi maldita, alguma palavra que não foi falada com sabedoria, e a pessoa fica remoendo e alimentando, e revendo aquele processo ali, relembrando aquilo que simplesmente não deveria relembrar. Não acumule lixo no seu coração, jogue isso fora. Lixo, é para jogar fora. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Guarde o seu coração. Por quê? Porque dele vai proceder, dele vai nascer aí aquilo que vai trazer vida para você. Se você não guardar o coração, ficar acumulando lixo dentro dele, vai ser terrível. A gente conhece assim, nós conversamos certa vez com uma esposa que tinha mágoas terríveis de algumas palavras que o marido havia dito para ela. E ela trazia aquilo há anos e anos e anos, aquelas mágoas dentro do coração. Algumas das coisas o marido já tinha até pedido perdão sobre aquilo, mas ela carregava aquele lixo dentro da sua alma, dentro do seu coração. E foi um processo de ministrar a palavra ao coração dela para que ela se livrasse dessas coisas. Era lixo que ela vinha acumulando. E algumas pessoas vêm trazendo essas feridas, sabe? O coração vira um depósito de lixo e o inimigo do seu casamento, Satanás, vai querer jogar. Quanto mais lixo ele jogar aí, mais ele vai gostar de jogar. Como é importante, né? Você compartilhar isso com alguém, pedir ajuda para alguém, porque quem está de fora consegue enxergar isso. Muitas vezes, a maioria das vezes, quem está na situação não enxerga. Ela precisa de alguém para ajudar. Isso é o discipulado, né? Isso é o aconselhamento. Procure sempre ajuda. Procure sempre estar caminhando com um casal idôneo, com pessoas que temem a palavra de Deus, temem o Senhor, pessoas que manejam bem a palavra de Deus, para te ajudar a enxergar isso, né? Não é cutucar e vasculhar sua vida e sua ferida, mas é te ouvir e saber interpretar biblicamente aquilo que tem acontecido, aquilo que você tem sentido, aquilo que está no seu coração. O que a boca fala, do que o coração está cheio. Então, quando nós falamos, as nossas palavras estão carregadas de sentido, de significados, de coisas que não aparecem. Um outro texto sobre essa questão de não acumular lixo no seu coração é o Salmo 119, no verso de número 11. Quando o salmista diz o que nós devemos, se nós não vamos acumular lixo, o coração não vai ficar vazio. O que eu devo colocar lá? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se eu não vou colocar o lixo, para eu dispensar o lixo, jogar fora esse lixo que tem magoado o meu coração, o que eu faço? Eu guardo no coração as palavras de Deus, as santas palavras da Escritura. São essas palavras que devem estar no meu coração. Então, eu retiro o lixo e coloco a palavra de Deus lá no meu coração. Para quê? Para que eu não fique acumulando lixo. Porque quando o lixo vier, quando o meu cônjuge quiser jogar lixo no meu coração, aí o coração já está ocupado com a palavra. Não tem espaço para lixo. Nem comunhão, né? Com a palavra. A palavra já repele qualquer lixo que vai entrar. Opa, tá estranho isso aí, não combina com o que tem aqui, não combina com a palavra de Deus, né? Não combina com a direção que Deus deu. Então, a segunda coisa para fazer a sua parte e você obter paz no seu casamento é não acumule lixo no seu coração. Não faça isso. Tá bom? Coloque a palavra de Deus ali, a Escritura, leia a Bíblia. Coloque a palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. A terceira coisa que você deve fazer para fazer a sua parte e obter paz no seu casamento é evitar situações gatilho. Existem aquelas situações que você sabe que são situações onde a discussão, o conflito vai começar e a paz vai embora, vai pro ralo. Existem algumas situações no casamento
em que à medida, se você ainda não consegue perceber isso, comece a parar para perceber que existem palavras, existem algum tipo de situação, que são situações que são situações gatilho, ou seja, para começar o conflito, para começar a vai discussão. desencadear, né? Situações, conversas que vão desencadear uma discussão, uma briga. Então, se você sabe, evite. Faça a sua parte. Às vezes não é nem discussão nem briga, mas um mal-estar, né? Aliás, você, esposa, para o marido também vale, mas como uma mulher sábia que edifica o lar, evite e contorne essas conversas, em especial durante a mesa, quando a família toda está ali reunida, não é hora para haver discussão, né? Então, evite essas situações gatilho, que você sabe que vão dar o começo do conflito, da discussão e vai acabar a paz do seu casamento. Salmo número 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê, tem algumas situações gatilho aqui, né? Se deter, se assentar ali com os pecadores, com os escarnecedores, e você vai se assentando, se ambientando. Você vê uma situação gatilho, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta, então ele evita isso. Ele evita, se esses pecadores e escarnecedores aqui estão perto dele, ele sabe, é uma situação gatilho para ele começar a agir errado, então ele foge dessas coisas, né? O verso 2 ele fala aí, né? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele foge dessa situação gatilho e vai para a palavra. Ele pega a escritura e vai ler a escritura para fugir dessas situações que vão trazer a paz, vão tirar a paz do seu coração, não é? No caso do casamento, né, se nós estamos falando de conflitos conjugais, esse assentar na roda dos escarnecedores e não se deter no caminho dos pecadores, é evitar as conversas com seu cônjuge, seja seu marido ou seja sua esposa, né? Nós não estamos falando aqui, porque nós podemos escarnecer, pecadores nós já somos, mas nós podemos escarnecer de várias formas, né? Quando eu estou desrespeitando, quando eu me altero com meu marido, eu estou escarnecendo da palavra de Deus, eu estou menosprezando a palavra de Deus, né? Isso aqui não precisa ser só para ímpios que estão falando contra a palavra de Deus e contra Deus. A Bíblia diz lá se eu não me engano, é Colossenses, que muitos se dizem cristãos, mas vivem como se jogassem pedras na cruz, né? Vivem contra a cruz de Cristo, mas se dizem cristãos. Então, é muito mais do que o que nós falamos, mas o que nós fazemos, né? Então, se aquele momento vai gerar problema, vai gerar discussão, vai gerar briga, se aquela situação, aquelas palavras, aquele assunto, evite. Eu vou citar uma história de um casal aqui. Eles tinham um cachorro, né? Aliás, era mais de um cachorro, mas tinha um cachorro que o marido sempre quando chegava do trabalho, ele abraçava o cachorro pulava nele, e pulava com as patas na roupa dele, sujava a roupa dele todinha, né? A roupa do trabalho, dele trabalhar. Aí ele rolava no chão, no quintal com o cachorro, antes de entrar na casa, né? E quando entrava na casa, ele já entrava todo sujo de pata de cachorro, de pelo de cachorro. Aí a mulher tinha que pegar a roupa, porque ele tinha que trabalhar no outro dia, e lavar aquela roupa para pôr para secar, para poder no outro dia ele trabalhar. Era o uniforme dele.
Mas aquela situação começou a ficar ruim e ela começou a ser uma situação gatilho, porque ele fazia isso todas as vezes e aquilo gerava uma discussão tremenda dentro de casa, porque a mulher falava com ele, falava, por que você não entra, troca de roupa, coloca uma roupa suja e vai brincar com o cachorro? Por que eu tenho que lavar todo dia o seu uniforme? E aí ele começou a evitar essa situação gatilho, né? Ele percebeu que aquela situação gerava uma discussão e a paz acabava dentro de casa. Ele estava chegando em casa. E ele estava chegando, né, do trabalho. Já chegando, tirando a paz. Já chega e tira a paz do casamento. Antes mesmo de entrar em casa, já tirava a paz da mulher. Aí ele começou, o cachorro vinha, ele se afastava e começou a repelir o cachorro e entrar para casa, e aí trocava de roupa e ia brincar com o cachorro com a roupa que era devida para brincar com o cachorro. Evitou uma situação gatilho que estava trazendo dificuldades, tirando a paz do seu casamento. Não custa nada a gente fazer isso, né? Faça a sua parte, evite situações gatilho. E essa pessoa poderia ter agido ao contrário. Essa esposa poderia ter esbravejado, né? Poderia ter falado de um jeito que não convém uma esposa falar com seu marido, e ele, por vingança, poderia falar assim, quer saber? Não vou ficar aceitando isso não, ela não manda em mim, e vai lá e continua fazendo, meio que vingança também, né? Já que ela falou assim comigo, então eu vou me vingar, eu vou continuar sujando essa roupa para ela ter que lavar. Mas não, graças a Deus ele parou. Isso não é manter a paz, buscar a paz naquilo que depender de você, né? Isso não isso seria retribuir o mal com o outro mal. Ainda, Provérbios 27, 12. Olha o que diz lá o autor de Provérbios. Ainda sobre essa questão de evitar situações gatilho. Provérbios 27, 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, prudente, o que ele faz? Ele vê o mal e trata de se esconder. Então, vê a situação gatilho, meu amado, minha amada. Você viu? Já foge dela. Não vai para cima dela, não fica buscando, não queira, vamos dizer assim, chatear o seu cônjuge e tirar a paz do seu casamento. Não vale a pena. Acontece que alguns casais agem como se fossem adolescentes, né? Parece que vivem uma adolescência e estão aí agindo como adolescentes, na base da provocação. Na competição, né? Vamos ver quem vai ganhar dessa vez. É o tempo todo competindo para saber quem está certo. Cada um querendo defender o seu ego e a sua posição. Então evite as situações gatilho. Primeira coisa, então, para você obter a paz no seu casamento. Primeiro, faça a sua parte. Como eu vou fazer a minha parte? Evitando as discussões, né? Relevando algumas discussões tolas, não acumulando lixo no meu coração e evitando situações gatilho. E a segunda coisa que você deve fazer para você obter a paz no seu casamento é apropriar-se da paz que Deus dá. Sabe por quê? Porque muito da paz que não tem no casamento é reflexo da paz que você não tem dentro de você. A pessoa não está em paz com Deus. Ela não está em paz aqui dentro, no seu interior. E essa paz interior, porque ela não está em paz, ela simplesmente põe para fora num ambiente de guerra. Então, é preciso
que você busque e se aproprie da paz que Deus dá, que é aquela paz que não depende da circunstância. Olha o que é que Jesus disse. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse, eu estou deixando a paz com vocês. A minha paz não é como a paz que o mundo dá. Qual é a diferença da paz que Jesus dá, da paz para que o mundo dá? A paz que o mundo dá, que o mundo, nosso mundo te oferece, é uma paz de circunstância. Ou seja, se eu tenho dinheiro no banco, eu estou em paz. Se eu não tenho nada, estou no vermelho no banco, eu já fico aflito, não estou em paz. Se está tudo bem no meu casamento, está tudo certo, tudo às mil maravilhas, eu estou em paz. Agora, se existe alguma coisa que eu já não fico em paz, né? Se está tudo bem com os meus filhos, eu estou em paz. Se tem algum problema com os meus filhos, alguma coisa, seja na escola, seja com amigos, tem alguma coisa com meu filho, eu já não fico em paz, já estou aflito. Se está tudo bem no meu emprego, eu estou em paz, está tudo ótimo, um emprego maravilhoso, paga em dia, estou ganhando bem, está tudo certo. Mas se lá no emprego as coisas não estão bem, a empresa está indo mal e está todo mundo sendo ameaçado de ser demitido, eu já fico aflito, não estou em paz. Essa paz é a paz que o mundo dá, a paz das circunstâncias. Ele depende da circunstância que está vivendo. É por isso que as pessoas trocam tanto de casamento, trocam tanto trocam de tudo se torna descartável, né? Porque eu não fico em paz aqui, eu vou para ali, eu não fico em paz ali, eu vou acolá. Seja no casamento, seja nas amizades, seja no emprego, nem sempre dá, né? Tá difícil aí para todo mundo, ninguém fica trocando de emprego, mas na igreja, nas amizades, em tantas coisas, né? Isso acontece muito. Agora, a paz que Jesus dá não depende da circunstância. É aquela paz da tempestade. Quando Jesus estava na tempestade e o barco sacudindo de um lado para o outro e Jesus dormindo na polpa do barco, dormindo com a cabeça num travesseiro, tranquilo, a tempestade rolando e Jesus dormindo. É esse tipo de paz que Jesus dá. A paz de dormir, de descansar, de continuar crendo na tempestade. É uma paz que ela é produzida quando você confia nesse Deus, né? É uma paz que ela é gerada pela sua confiança nesse Deus. Eu sei que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Eu sei que Deus não está à parte de nada disso. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei porque eu conheço esse versículo de cor. Eu sei porque eu confio nesse Deus que falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu confio só em quem eu caminho de perto. Eu confio só em quem eu conheço. Eu não confio em quem eu ouvi falar. Eu confio em quem eu conheço. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus. Porque como Marcos disse, quando eu não estou em paz com Deus, vai ser difícil eu estar em paz nas outras circunstâncias. E isso serve para qualquer situação. O nosso relacionamento aqui na Terra, nosso relacionamento horizontal, ele é reflexo do nosso relacionamento vertical, do nosso relacionamento com Deus. Você percebe que as coisas podem nem estar bem no nosso casamento. As coisas podem não estar boas no seu casamento, mas se você tiver se apropriado da paz que Jesus dá, né? Se você tem essa paz dentro de você,
pode ter certeza absoluta, o conflito não vai durar. Logo ele passa, logo ele termina. Por quê? Porque você está em paz. A sua paz, a paz que Jesus te deu, que está aqui dentro, vai ser transmitida para o seu casamento. Você vai ser um canal, não é? Um canal para que a paz esteja no seu casamento. E não só o seu casamento vai ser beneficiado, mas os seus filhos e as pessoas que convivem com vocês e sabem que as coisas não andam bem, mas mesmo assim vocês estão em paz. Isso ensina, discipula os nossos filhos, influenciam aqueles que estão ao nosso redor a buscarem um relacionamento com Deus. A glória vai para Ele, porque as pessoas falam, nossa, mas como eles estão conseguindo? Né? Como que no meio de tudo isso, de toda essa situação, de toda esse desgaste do casamento, como que eles estão conseguindo prosseguir, como que eles estão em paz, né? Como que eles não estão jogando tudo para o alto, como que não está havendo brigas, discussões e gritarias. Né? Não é porque estão inerte, empurrando com a barriga, porque mesmo que empurra com a barriga, empurrar com a barriga não quer dizer que está em paz, né? Quando você tem e busca essa paz que só Deus pode dar, as pessoas, Ele é glorificado porque as pessoas veem isso, veem que foi Deus que deu aquela paz, que é impossível estar em paz no meio daquela situação. Principalmente aquelas pessoas mais íntimas que conhecem mais aquilo que o casal está vivendo, né? Muito bem, o último texto é Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso de número 7. Também vai falar dessa paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você vê o apóstolo Paulo falando da paz que excede todo entendimento, ou seja, vai além do que aquilo que a gente pode entender. Está muito acima daquilo que a gente compreende. Essa é a paz de Deus. Ela vai guardar o seu coração. Guardar do quê? Das discussões, das brigas, no caso aqui da ansiedade. O coração e a mente, né? Vai guardar. Mas é a paz de Deus que faz isso. É preciso que você se aproprie da paz de Deus. Você seja ministrado essa paz de Deus, né? É preciso que você se aproprie dessa paz de Deus para você, no seu coração, para que essa paz que excede todo entendimento guarde o seu coração, mesmo em tempos de conflito dentro do seu casamento. Inclusive, é essa mesma paz que vai guardar o nosso coração e a mente em Cristo Jesus, que nos vai dar equilíbrio para tomar as decisões corretas e centradas na palavra de Deus. Né? Essa mente, esse coração guardado em Cristo, e a paz que faz isso, a paz que vem dele, isso nos dá habilidade, isso nos dá sabedoria vinda dos altos céus, né? Domínio próprio, equilíbrio para que a gente consiga enxergar e discernir dentro da palavra de Deus a solução, a direção para aquela situação. E como? A pergunta é, como eu posso me apropriar da paz que Deus dá? Só tem duas formas básicas, né, de você se apropriar: Bíblia e oração. É ler a palavra de Deus, é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. À medida que você vai lendo, à medida que você vai meditando nela, essa palavra vai trazendo paz na sua vida. O salmista, lá no Salmo 1 que nós lemos, diz lá que aquele homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, que foge dessas situações gatilho, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, no verso de número 2. E no verso 3 diz o seguinte:
ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que tem paz. Ela dá o fruto na estação própria, ela está em paz, porque está perto do ribeiro. O ribeiro, meu irmão, é a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra, ler a palavra, ser ministrado na palavra, ser ministrada na palavra. Para quê? Para que a paz de Deus inunde o seu coração, invada a sua vida. E a oração também, e né? A oração, Bíblia com Deus, e oração. Através da oração e leitura da Bíblia. Né? Essa sua vida devocional diante de Deus, todos os dias, através da palavra e da oração, da Bíblia e oração, todos os dias meditando na palavra, isso vai produzir paz no seu coração. Essa é a maneira de você obter paz no seu coração. Para quê? Para quando vierem os conflitos no seu casamento, querendo tirar a paz do seu casamento, ele pode até dar uma sacudida momentânea, mas a paz já está alojada no seu coração. Por quê? Porque você está lendo a Bíblia, porque você está orando, você está tendo um relacionamento com o Deus Altíssimo. A paz já está no seu coração. Vai dar aquela sacudida, né? Que todo casamento tem aquele conflito, mas como a paz está aqui, logo, logo isso cessa. Essa é a maneira de você obter paz no seu casamento. É a maneira mais certa e mais correta. Não é? É isso? Isso aí. Então é isso que nós queríamos dizer para você hoje. Você quer obter paz no seu casamento? Faça a sua parte e aproprie-se da paz que Jesus dá. São as duas formas de você obter paz. Sim. Que Deus te abençoe em mais esse dia e que essa palavra fique guardada no seu coração, para que você possa usá-la no momento oportuno e compartilhar também com outras pessoas. Amém. Compartilhe esse vídeo, não é? Se você não é inscrito aí, se inscreva, nos ajude nessa grande lida aí de restaurar casamentos, de resolver conflitos dos casamentos. Então, nos ajude, espalhe esse vídeo para mais pessoas, compartilhe com mais casais e nós vamos estar juntos nessa luta. Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã, 7h07, nós estaremos aqui de novo. Deus te abençoe.